meu nome é Sienna Hansa e, aos 35 anos, sou uma mentira. Na noite de Ação de Graças, em meio ao barulho alegre que enchia a casa da nossa família no Colorado, meu pai, um respeitado coronel aposentado, ergueu seu copo. Ele olhou diretamente para meu irmão, Connor, um major da Marinha, e então seus olhos deslizaram por mim, frios e indiferentes. Para Connor, ele disse em voz alta, preenchendo o silêncio repentino, pelo menos um dos meus filhos entende o que significa servir verdadeiramente a este país. Um filho que traz honra, não uma filha que pede demissão por um trabalho burocrático sem importância. A sala ficou em silêncio. Eu sentia o calor subindo pelas minhas bochechas, mas só conseguia olhar para o meu prato de peru esfriando, sentindo como se eu não existisse. Eles não sabem que meu trabalho burocrático é um disfarce para missões que meu irmão nem tem autorização para saber que existem. E a humilhação daquela noite foi o corte final. Eles acham que sou fraco, mas estão prestes a conhecer meu verdadeiro eu. Se você já se sentiu invisível na sua própria família, se as palavras de um ente querido já pareceram uma facada no coração, me diga de onde você está assistindo. Curta, porque esta história de verdades ocultas e justiça reconquistada é para você. O ar na cabana de madeira da nossa família em Colorado Springs estava carregado com a reconfortante trindade do Dia de Ação de Graças, o aroma intenso do peru assado, o tempero adocicado da torta de abóbora da minha mãe e o calor seco de uma lareira crepitante. Era para ser como voltar para casa. Mas, para mim, era como entrar num palco sem saber minhas falas. Eu tentei. Percorri os cômodos familiares, perguntando à minha tia sobre seu novo neto, elogiando meu primo pela recente promoção. As respostas eram sempre educadas, mas curtas. Eram becos sem saída verbais, forçando-me a recuar e tentar outro caminho, apenas para descobrir que este também estava bloqueado. Mais cedo, eu tinha chegado com um presente para meus pais. Era um conjunto de decantadores de uísque artesanais, gravado com o antigo brasão da unidade militar do meu pai. Caro, mas atencioso. Passei semanas procurando. Minha mãe deu aquele sorriso tenso e distante dela e o colocou em uma mesa lateral no canto, onde foi rapidamente escondido por uma pilha de casacos de inverno. Foi algo pequeno, mas foi o ato de abertura de uma peça que eu conhecia muito bem. Encontrei meu pai perto da lareira, com as costas eretas como uma vara, mesmo aposentado. Meu irmão Connor estava ao lado dele, os dois parecendo um cartaz de recrutamento trazido à vida. Pai, comecei, com a voz fina até para os meus ouvidos, você viu o jogo dos Broncos no fim de semana passado? Aquele field goal no último minuto foi inacreditável. Meu pai assentiu com um único aceno de cabeça, sem tirar os olhos de Connor. Inacreditável, é verdade. Falta de disciplina na linha defensiva. Ele então voltou toda a sua atenção para o meu irmão. Agora, o que você estava dizendo sobre as novas táticas de ataque anfíbio, é aí que reside a verdadeira estratégia. E assim, de repente, eu fui apagada. Eu era um fantasma no banquete, uma sombra na minha própria casa. O isolamento não nasceu do silêncio. Foi criado a partir de 1000 pequenas interações que gritavam, eu não pertencia. Eu não fazia parte do mundo deles, da classe guerreira deles. Eu era apenas a filha civil com o trabalho de logística, aquela que não estava à altura. O clímax chegou, como sempre, quando meu pai se levantou para fazer seu brinde. O tilintar dos talheres diminuiu. Todos os olhares, meus tios, tias, primos, todos os rostos que conhecia a vida toda, se voltaram para ele. Ele segurou sua taça de vinho, o líquido brilhando à luz do fogo, e começou. Falou de família, de tradição, de gratidão, e então seu olhar se fixou em Connor, brilhando com um orgulho que ele nunca demonstrou por mim. Sou um homem de sorte, disse ele, com a voz ressoando com autoridade. Tenho um filho que carrega o legado de Hanson com honra, um major do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ele fez uma pausa, deixando o peso do título se instalar na sala. Então seus olhos se voltaram para mim por uma fração de segundo, tempo suficiente para desferir o golpe fatal. Para Connor, declarou ele, pelo menos um dos meus filhos entende o que significa um verdadeiro serviço a este país.
Um filho que traz honra, não uma filha que pede demissão por um trabalho burocrático sem importância. As palavras pairavam no ar, ásperas e pesadas como estilhaços. Um silêncio profundo caiu sobre a mesa de jantar. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Olhei para minha mãe, implorando com os olhos para que ela dissesse alguma coisa, para me defender. Ela apenas olhou de volta, seu rosto uma máscara de piedade, e aquele olhar, aquela piedade silenciosa e triste, doeu mais do que a execução pública do meu pai. Isso confirmou seu julgamento. Connor se remexeu desconfortavelmente na cadeira, com uma ponta de constrangimento no rosto, mas não disse nada. Nunca disse. O silêncio coletivo da minha família foi o veredito deles. Eu era um estranho, uma decepção. Meu treinamento entrou em ação, os anos de disciplina que me ensinaram a compartimentar a dor, a controlar cada reação física. Não houve lágrimas. Não houve explosão. Isso só comprovaria o que eles tinham a dizer. Com mãos firmes e deliberadas, coloquei o garfo e a faca juntos no prato. Inclinei-me ligeiramente para a frente e sussurrei para ninguém em particular: com licença, não estou me sentindo bem. Empurrei minha cadeira para trás e me levantei. Todos os olhares na sala me seguiram, um rebanho silencioso e curioso. Ninguém me pediu para ficar. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ao sair da sala de jantar quentinha e pisar no deck dos fundos, o frio cortante da noite de novembro me envolveu. A porta se fechou atrás de mim, mas não antes de eu ouvir a voz da minha mãe, carregada de resignação cansada, ecoar na escuridão. Ela sempre foi tão sensível. Aquela única frase foi a última gota d'água. Minha mágoa não era válida. Era uma falha de caráter. Minha dor era simplesmente minha sensibilidade. Parado ali, sob o vasto céu estrelado do Colorado, eu não sentia o frio na pele. Tudo o que sentia era um vazio profundo e devastador por dentro, um tipo de destruição que nenhuma missão de combate, nenhum perigo físico jamais havia causado. Então senti uma vibração no bolso. Peguei meu celular. A tela brilhou com uma única mensagem criptografada: Fantasma, temos movimento. Era o meu mundo real, meu nome verdadeiro. O mundo onde eu não era uma decepção, mas um comandante. Um mundo onde eu era respeitado, necessário e letal. O contraste brutal entre a prisão acolhedora daquela casa e a liberdade fria daquela mensagem fez algo dentro de mim estalar. Olhei pela janela para a aconchegante cena familiar, uma imagem perfeita de pertencimento da qual eu acabará de ser brutalmente cortado. Então olhei para a tela brilhante em minha mão, onde uma missão, um dever, me aguardava. A tristeza que me sufocava há horas subitamente se evaporou. Em seu lugar, uma determinação fria e firme se instalou em meus ossos. Parecia aço. Eles queriam que eu fosse uma sombra. Tudo bem, eu mostraria a eles o poder que uma sombra pode exercer. Meus dedos se moveram rapidamente pela tela, e minha resposta foi curta e precisa: entendido, a caminho. Apertei enviar e virei as costas para casa, afastando-me da luz e entrando na escuridão profunda e acolhedora. Deixei todos para trás. Os fachos duplos dos faróis da minha caminhonete cortavam a escuridão do Colorado, a única luz por quilômetros no trecho deserto da rodovia que levava à base. A fúria fria que me impelira para fora da casa dos meus pais estava começando a desaparecer, substituída pela dor familiar e pesada da lembrança. As palavras do meu pai naquela noite não eram uma ferida nova. Eram apenas sal derramado em feridas antigas. À medida que os quilômetros desapareciam sob meus pneus, o passado começava a se desenrolar. Cada lembrança, um pedaço do mapa que mostrava exatamente como eu havia chegado ali. Tudo começou em West Point. Ainda sinto o sol de verão no meu rosto no dia da formatura, as fileiras perfeitas de uniformes cinzas no pátio de desfile, o peso de 4 anos de esforço incansável culminando finalmente naquele momento. Eu não tinha apenas sobrevivido à academia. Eu tinha me destacado. Me formei como o melhor aluno da turma em aptidão física, com meu histórico acadêmico impecável. Eu tinha dado tudo de mim. Na foto de família que tiramos depois, meu rosto radiante, meu uniforme impecável,
Meu futuro ilimitado, meu pai estava ao meu lado, um orgulhoso patriarca militar. Mas ele não me abraçou. Ele colocou uma mão firme e formal no meu ombro, um gesto de propriedade mais do que de afeto. Bom trabalho, disse ele, em voz baixa e séria. Isso é só o começo. Não me decepcione. Não houve elogios ao caminho brutal que percorri para chegar lá, nem reconhecimento do fato de eu ter superado o próprio recorde dele de 30 anos antes. Apenas uma nova e mais pesada expectativa caiu sobre meus ombros. Lembro-me de 2 anos depois, quando Connor concluiu suas 13 semanas de treinamento básico em Parris Island. Ele não era um oficial comissionado. Era um fuzileiro naval recém-formado, e meu pai deu uma festa para ele. Toda a família estava lá, com uma faixa pendurada no quintal dizendo: "Parabéns, fuzileiro naval." Meu pai fez um discurso estrondoso sobre honra e comprometimento, com o braço orgulhosamente em volta dos ombros de Connor. Foi então que finalmente entendi as regras do jogo. Para mim, o sucesso era um requisito obrigatório. Para Connor, era um motivo para comemorar. A estrada se estendia, e outra lembrança veio à tona, desta vez mais nítida, mais amarga. Era o dia em que voltei para casa para mentir para eles. Eu tinha acabado de ser recrutado para a Força Delta, a unidade mais secreta e de elite das Forças Armadas dos Estados Unidos. O processo de seleção foi a coisa mais difícil que já fiz, um teste brutal projetado para destruir os soldados mais fortes. Eu consegui, mas a história de fachada foi a minha saída. Entrei na sala de estar, com um corte enorme no antebraço, resultado de um treino, escondido sob um curativo frouxo, e minha desculpa pronta. Meus pais estavam sentados no sofá, esperando. Respirei fundo. "Acho que vou deixar o serviço", eu disse, as palavras parecendo veneno na minha língua. Observei o rosto do meu pai. Vi o orgulho que ele nutria por mim, já tão frágil, ruir completamente. Não era um olhar de preocupação. Era um olhar de profunda decepção. Ele não perguntou sobre o curativo no meu braço. Ele não perguntou se eu estava bem. Ele simplesmente se levantou, foi até a janela e olhou para as montanhas, de costas para mim. "Achei que você fosse feita de outro material", disse ele, com a voz monótona e firme. Eu estava enganado. Minha mãe começou a chorar, não por mim, não pela dor que eu pudesse sentir, mas pela vergonha que minha decisão traria. A vergonha de uma filha que não aguentaria. Tive que ficar sentado ali e engolir tudo. Tive que aceitar o papel de covarde para protegê-los, para proteger um segredo que eles jamais saberiam. Eu estava sacrificando minha honra pública por uma silenciosa imortal. E aos olhos deles, eu não passava de um fracasso. Mas a ferida mais antiga, aquela que me ensinou a lição fundamental do mundo do meu pai, era muito menor. Eu tinha 10 anos e o centro do meu universo era um pastor alemão chamado Major. Ele era meu confidente, minha sombra, minha única fonte de afeto inabalável. Eu corria da escola para casa todos os dias só para vê-lo, com seu sorriso bobo e seu rabinho abanando freneticamente. Certa tarde, cheguei em casa e o quintal estava vazio. O silêncio era ensurdecedor. Encontrei meu pai em seu escritório, engraxando as botas. "Onde está o major?", perguntei, com a voz trêmula. Ele não olhou para cima. "Eu o dei para uma família numa fazenda", disse ele, em tom clínico. Ele não obedecia aos comandos de forma consistente. Era muito dócil. Chorei por uma semana. Mas, através das lágrimas, uma lição fria e dura se enraizou no meu coração de 10 anos. No mundo do meu pai, o amor era condicional. O afeto era uma recompensa pelo desempenho, e qualquer coisa ou pessoa que não atendesse aos seus padrões exigentes e implacáveis era simplesmente removida. Major, com seu coração mole e natureza amorosa, fora considerado defeituoso. Aquele cachorro se tornou um símbolo do meu medo mais profundo, que um dia eu também fosse considerado muito mole, muito desobediente e rejeitado. Naquela noite, parecia que aquele dia finalmente havia chegado. De volta à caminhonete, todas essas memórias se chocaram: a demissão, a decepção, o descarte. Uma onda de fúria crua e sem censura tomou conta de mim.
Eu havia sacrificado tudo: meu nome, minha identidade pública, o direito de compartilhar minhas vitórias e minha dor com as pessoas que deveriam me amar mais. E minha recompensa foi o desprezo. Meu punho bateu no volante, um estalo agudo no silêncio da cabine. Foi uma rara perda de controle, uma rachadura na disciplina gélida que definia minha vida. Por que eu fiz tudo isso? Perguntei para a estrada vazia, com a voz rouca. Para proteger pessoas que nem me respeitam. A estrada à frente era uma fita preta que desaparecia no nada. Pela primeira vez, me senti verdadeiramente perdida, não em um mapa, mas na minha própria vida. Eu sabia que não podia continuar vivendo daquele jeito, dividida entre dois mundos, sem pertencer a nenhum deles, o soldado silencioso e a filha decepcionante. Uma pergunta, pesada e aterrorizante, ecoou no vazio: então, o que eu faço agora? A pergunta então, o que eu faço agora, não obteve resposta. Ficou pairando no ar enquanto eu dirigia, acabando por se dissolver na exaustão da minha vida dupla. Na manhã seguinte, o caminho a seguir não era uma grande estratégia de libertação. Era apenas a rotina exaustiva do meu trabalho secreto. Às 8 horas, eu era Sienna Hansa, gerente da cadeia de suprimentos. Sentei-me num cubículo cinzento sob o zumbido nauseante das luzes fluorescentes que sempre me davam dor de cabeça. O ar cheirava a café velho e pipoca de micro-ondas. Meu chefe, Gary, um homem cujo maior esforço físico era levantar-se da cadeira do escritório, caminhou até minha mesa. Ele tinha uma barriga que esticava os botões da camisa e um sorriso condescendente fixo no rosto. Ele jogou uma pilha grossa de faturas na minha mesa, fazendo o meu monitor tremer. Sienna, disse ele, inclinando-se conspiratoriamente, com a voz um pouco alta demais, preciso desses relatórios conciliados até de manhã. Prioridade máxima. Ele então deu um tapinha no canto da minha mesa. E tente sorrir um pouquinho mais, por favor? Ninguém quer trabalhar com um rabugento. Apenas assenti, com os olhos fixos na planilha à minha frente e o maxilar tenso. A vontade de explicar que minha cara de mau humor era resultado da privação crônica de sono e do peso constante e esmagador dos segredos de segurança nacional era avassaladora, mas eu simplesmente disse: sim, Gary. Estou cuidando disso. Ele deu um tapinha no meu ombro com um grunhido de satisfação e foi embora. Olhei para as suas costas, sentindo um cansaço profundo, profundo na alma. Essa era a minha penitência. Esse era o preço de ser um fantasma. 12 horas depois, a cena mudou. As luzes fluorescentes se apagaram, substituídas pelo brilho verde e granulado da visão noturna. O ar viciado do escritório foi substituído pela poeira e areia de uma vila sem nome em algum lugar do Oriente Médio. Eu não era mais Sienna Hansa, a funcionária de escritório mal-humorada. Eu era o Coronel Hansa. Eu era o fantasma. Meu rosto estava coberto de sujeira e suor, meu corpo envolto em equipamento tático. A pilha de faturas foi substituída por um mapa de satélite exibindo as assinaturas de calor da minha equipe se movendo silenciosamente pelos becos abaixo. Bravo 1, aqui é o Ghost, falei para minha unidade de comunicação, com a voz baixa, calma e absoluta. O alvo está no segundo andar, canto nordeste. Estou aqui para te ajudar. Execute quando eu mandar. O contraste era tão brutal, tão chocante, que parecia que poderia partir uma pessoa em duas. Passar de ser tratada com condescendência por um homem como Gary a ter a vida de uma dúzia de soldados de elite em minhas mãos era um exercício diário de chicotada psicológica. Essa era a corda bamba em que eu caminhava. Essa era a minha estrada solitária. O cansaço me perseguiu até em casa. Ao final de uma semana exaustiva, 3 dias mergulhada em relatórios de logística e 2 noites sem dormir coordenando uma operação transfronteiriça, tudo o que eu queria era minha própria cama. Mas minha velha picape tinha outros planos. Em um trecho desolado da I-25, com uma leve nevasca começando a cair, o motor engasgou, tossiu e morreu. Silêncio total. Deslizei até o acostamento, com as vastas planícies desertas do Colorado se estendendo ao meu redor. Tentei ligar a ignição novamente. Nada. Apenas um clique patético. Meu telefone tinha 2 barras de serviço.
Eu tinha duas opções. Eu poderia ligar para o meu pai, que sem dúvida começaria a me dar um sermão sobre a minha falta de previsão e a minha incapacidade de manter o equipamento adequadamente. Ou eu poderia ligar para o Connor, que me daria uma série de sugestões excessivamente alegres e condescendentemente simples, como se eu já não tivesse verificado os terminais da bateria. Então, não liguei para nenhum dos dois. Chamei um guincho. Uma hora depois, sentado na cabine congelante do guincho, observei a neve cair sobre o meu caminhão morto enquanto ele era carregado na plataforma. A conta do conserto ficou em pouco menos de $1.000, uma parte significativa do meu salário civil, economizado com tanto cuidado. Era um problema que eu tinha que resolver sozinho, mais uma despesa secreta, mais um fardo que eu não podia compartilhar. Enquanto outros carros passavam em alta velocidade, com os faróis iluminando a neve rodopiante, uma onda de profunda solidão tomou conta de mim. Era tão intensa que era difícil respirar. Mesmo as lutas mais mundanas da vida, eu tinha que enfrentá-las total e completamente sozinho. Naquele momento frio e sombrio, sentindo todo o peso do meu isolamento, minha mente voltou ao passado. Fechei os olhos e me tornei um jovem cadete em West Point novamente, sentado em um auditório ouvindo um discurso da general em Dunwoody. Ela foi a primeira mulher na história dos Estados Unidos a alcançar o posto de general 4 estrelas, uma lenda viva. Lembro-me dela no pódio, irradiando uma força silenciosa e inabalável. Nunca pensei em ser a primeira mulher, disse ela. Só pensei em ser a melhor oficial que eu pudesse ser. Aquelas palavras, guardadas durante anos, voltaram à minha mente com a força de uma revelação. Foi como um choque elétrico na minha alma exausta. Era isso. Esse era o meu propósito. Essa solidão esmagadora, o trabalho burocrático humilhante, os sacrifícios secretos, tudo isso fazia parte do custo. O custo de ser o melhor oficial que eu poderia ser, o melhor fantasma que eu poderia ser. A lembrança não apagou a tristeza, mas a transformou em algo mais forte. Reforçou minha determinação. Eu resistiria. Uma semana depois, essa determinação deu resultado. As informações que coletamos naquele ataque à aldeia levaram à desarticulação de uma grande conspiração terrorista, salvando dezenas, talvez centenas de vidas inocentes. Foi uma vitória limpa e impecável, e retornei dela para o meu pequeno apartamento alugado. Não houve desfile, nem festa de boas-vindas. Meu jantar foi um macarrão instantâneo que comi em pé, em frente à pia. Mais tarde, sentei-me sozinho na escuridão silenciosa da minha sala de estar, com a única luz vindo de um poste de luz do lado de fora da minha janela. Desmontei, limpei e remontei meu rifle metodicamente, com o cheiro familiar de óleo de arma preenchendo o ar. O aço frio e polido parecia sólido e real em minhas mãos, um contraste gritante com o vazio da sala. Sua superfície fria refletia meu próprio rosto impassível. Esta era a minha vitória, um triunfo que ninguém jamais conheceria, uma glória que eu não poderia compartilhar. Pousei o rifle, seu propósito mortal cumprido por hora. Olhei ao redor do cômodo vazio e impessoal, os móveis baratos, as paredes vazias, e senti o silêncio se aproximando, o peso esmagador de uma vida vivida inteiramente nas sombras. Se você já conquistou algo de que se orgulha imensamente, mas não tinha com quem compartilhar, clique em curtir. E nos comentários, escreva a palavra vitória para todas aquelas batalhas silenciosas que você venceu sozinho. As paredes da minha própria solidão pareciam estar sugando o ar dos meus pulmões. A solidão do meu apartamento tornou-se insuportável. Depois de semanas vivendo naquele silêncio oco, pontuado apenas pelas exigências de duas vidas secretas separadas, eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Então, numa manhã de sábado, em vez de deixar as quatro paredes do meu apartamento me fecharem, me forcei a ir a uma cafeteria local. Foi um pequeno ato de desafio ao vazio. O lugar era aconchegante e cheirava a grãos de café torrados e canela. Encontrei uma mesinha no canto, contente em apenas estar perto do suave zumbido da vida de outras pessoas. Do outro lado da sala, um grupo de homens mais velhos estava sentado ao redor de uma mesa grande, rindo e contando histórias. Todos usavam bonés de beisebol, cada um com um distintivo de honra,
veterano do Vietnã, da tempestade no deserto, de Serra Leoa. Era um clássico encontro de veteranos para um café, algo comum em uma cidade militar como Colorado Springs. Eles eram um bando de irmãos, uma tribo. Eu os observava com uma pontada de saudade, sentindo como se estivesse do lado de fora de mais um mundo ao qual eu deveria pertencer. Eu estava mexendo meu café quando um deles se levantou e começou a caminhar em direção à minha mesa. Era um senhor mais velho, com uma barba grisalha bem aparada e olhos gentis e enrugados, que parecia ter visto muita coisa. Meu primeiro instinto foi ficar tensa, ficar em guarda, mas havia uma gentileza em sua abordagem que me desarmou. Desculpe-me por incomodá-la, senhora, disse ele, com a voz suave e rouca. Meu nome é Frank. Simplesmente não pude deixar de notar o jeito como você se senta, sua postura. Você se comporta como um soldado. A senhora serviu? A pergunta dele foi direta, mas sem julgamento, sem expectativa, apenas uma curiosidade genuína e respeitosa. Era tão diferente da maneira como minha própria família falava do meu serviço, seja com padrões impossíveis ou com desprezo desdenhoso. Fiquei surpreso com a percepção dele. Sim, eu estava no exército, respondi simplesmente, sem dizer mais nada. Frank, um sargento mor aposentado da Marinha que serviu no Vietnã, apenas assentiu lentamente, como se aquela fosse toda a explicação de que precisava. Ele não perguntou minha patente, minha unidade ou por que eu saí. Ele não se interessou por histórias de guerra. Em vez disso, puxou uma cadeira e começou a falar sobre sua própria experiência, sobre a sensação de voltar para um mundo que não fazia mais sentido. A parte mais difícil não é o barulho da luta, disse ele, com um olhar distante por um momento. É o silêncio depois. Você volta e sente como se estivesse falando uma língua que ninguém entende. Enquanto eu ouvia, um nó de tensão que eu nem sabia que carregava começou a se soltar dentro do meu peito. Pela primeira vez, alguém entendeu um pedaço do meu fardo sem que eu precisasse revelar um único detalhe confidencial. Ele não viu Sienna Hansen, a gerente de logística. Ele viu o soldado, a parte de mim que meu pai se recusava a ver, mesmo quando eu estava de uniforme. Pouco depois, uma mulher calorosa e enérgica, com um sorriso radiante e cabelos grisalhos, entrou na cafeteria. Ela caminhou até a nossa mesa e beijou Frank na bochecha. Aí está você, disse ela antes de me olhar com carinho. E quem é? Maria, está é Sienna, disse Frank. Sienna, minha esposa, Maria. Os olhos de Maria eram tão gentis quanto os do marido. Ela segurou minha mão entre as suas, sua pele quente e macia. É tão maravilhoso conhecer você, querida. Ela me olhou de cima a baixo, não com um olhar minucioso, mas com uma espécie de avaliação maternal. Então, sem hesitar, disse, Frank e eu vamos comer minha lasanha de domingo amanhã. Sempre fazemos demais. Você tem que vir aqui em casa. Às 17 horas. Eu faço a melhor lasanha de todo o Colorado, prometo. Comecei a recusar educadamente, o hábito do isolamento era difícil de quebrar. Mas a sinceridade em seu sorriso era tão genuína, tão insistente, que me vi concordando antes que pudesse me conter. Aquele jantar de domingo foi o oposto do dia de ação de graças da minha família. A casa de Frank e Maria era pequena e modesta, mas estava repleta de risadas e do aroma incrível de alho, orégano e tomates cozidos. Não havia expectativas, nem apresentações. Não perguntaram sobre minha carreira ou minhas realizações. Perguntaram que tipo de música eu gostava. Perguntaram se eu já tinha feito trilhas no Garden of the Gods. Contaram histórias engraçadas sobre seus netos. Simplesmente ouviram. Para eles, eu não era o Coronel Hansen, o guerreiro secreto. E eu não era Sienna Hansen, a filha decepcionante. Eu era apenas Sienna. E isso bastava. Depois do jantar, nós três nos sentamos na varanda dos fundos com copos altos de chá gelado, observando o sol se pôr abaixo da silhueta magnífica do Pico Peaks. O céu se transformava em tons de laranja, rosa e roxo profundo. Um silêncio confortável se instalou entre nós, o tipo de silêncio que não precisa ser preenchido.
Era uma paz que eu não sentia há anos, talvez nunca. Quando chegou a hora de eu ir embora, Maria me acompanhou até a caminhonete. Antes que eu pudesse entrar, ela me puxou para um abraço. Não foi um abraço educado, tipo beijo no rosto. Foi um abraço verdadeiro, caloroso e maternal, que me fez sentir como se estivesse voltando para casa. Ela me abraçou por um momento e então sussurrou em meu ouvido: "Você é uma boa menina, Siena. Esta porta está sempre aberta para você, a qualquer hora, ouviu?" Suas palavras simples e o calor incondicional daquele abraço fizeram algo em mim que anos de disciplina militar e repressão emocional não conseguiram me defender. A espessa parede de gelo que eu havia construído ao redor do meu coração começou a rachar. Ao me afastar da casinha deles, com o gosto da lasanha caseira ainda na boca e a sensação do abraço de uma mãe ainda aquecendo meus ombros, percebi algo profundo. Pela primeira vez em muito tempo, não me sentia um soldado ou um fracasso. Senti que tinha um lugar ao qual pertencer. Aquele simples sentimento de paz, de ser visto e amado exatamente como eu era, valia mais do que qualquer medalha que eu já tivesse ganhado em segredo. As semanas que se seguiram foram uma revelação silenciosa. Eu me vi passando todos os fins de semana na casa de Frank e Maria, não por obrigação, mas porque eu queria estar lá. Ajudei Frank no jardim, com as mãos na terra, sentindo uma paz que eu não imaginava ser possível. Aprendi a receita secreta de molho de tomate da Maria. Ficávamos sentados na varanda por horas, conversando sobre tudo e sobre nada. Eles criaram um espaço para mim em suas vidas, um porto seguro onde eu poderia simplesmente ser Siena. Pela primeira vez em meses, senti o nó apertado e implacável de tensão nos meus ombros começar a se aliviar. Eu estava começando a me sentir feliz. Então o telefone tocou. Era uma tarde de sábado. Nós três estávamos no quintal, rindo enquanto tentávamos montar um novo alimentador de pássaros que estava se mostrando mais complicado do que qualquer equipamento militar que eu já tivesse manuseado. Meu celular vibrou na mesa do pátio. Olhei para a tela, mãe. O riso morreu na minha garganta. Meu corpo inteiro entrou em alerta máximo, uma onda fria de pavor lavando o calor da tarde. Frank e Maria, percebendo a mudança imediata no meu comportamento, ficaram em silêncio. Lançaram-me um olhar gentil e compreensivo e, silenciosamente, foram para outra parte do pátio, dando-me espaço. Respirei fundo e respondi: "Oi, mãe." "Siena, querida, como vai?" Sua voz era como mel, um tom doce e meloso que ela só usava quando queria alguma coisa. Era uma brincadeira disfarçada de arma, e meu alarme interno gritou: "Sinal vermelho." Sinal vermelho. "Calma, Siena", disse a mim mesma. Talvez desta vez seja diferente. Talvez ela só esteja ligando para saber como você está. "Estou bem, mãe. Só curtindo o fim de semana." "E aí?" "Ah, nada demais. Só estou pensando em você", ela murmurou. A mentira era tão descarada que era quase um insulto. Passamos alguns minutos falando bobagens, o tempo, o clube de jardinagem dela, o bebê recém-nascido de uma prima. Era tudo um preâmbulo, o voo circulante de um predador antes do ataque. Finalmente, ela chegou ao ponto. "Então, querida, seu irmão Connor está se candidatando a um curso de tática avançada altamente competitivo. É um grande passo para a carreira dele. Realmente prestigioso." "Isso é ótimo", eu disse, com a voz cuidadosamente neutra. Eu sabia o que viria a seguir. "Bem, seu pai quer falar com você", disse ela. E então a linha mudou. A voz do meu pai surgiu, despojada do desprezo aberto do dia de ação de graças, mas substituída por algo quase pior, uma ordem mal disfarçada de um pedido casual. "Siena", ele começou, "ouvi dizer que sua empresa faz alguns contratos com fornecedores para a base onde o curso do Connor é realizado. Preciso que você use seus contatos. Veja se consegue destacar o arquivo de inscrição dele. Seria uma boa maneira de você contribuir para a família, pelo menos uma vez." A hipocrisia era de tirar o fôlego. Fiquei em silêncio, atordoado. Aquele trabalho burocrático e sem sentido,
pelo qual ele me humilhara publicamente, de repente se tornou uma ferramenta valiosa, agora que podia servir ao seu filho de ouro. A amarga ironia queimava em minha garganta. Meu trabalho era inútil até que fosse útil para eles. Eu era inútil até que fosse útil para eles. Recuperei a voz, tentando mantê-la firme. Pai, não é assim que funciona. Seria impróprio. A reação foi imediata e coordenada, um ataque ensaiado em duas frentes. Minha mãe pegou o telefone de volta, e sua voz melosa foi imediatamente substituída pelo som de lágrimas fabricadas. Siena, estamos falando do futuro do seu irmão. Você não pode simplesmente fazer uma coisa pela sua família? Depois de tudo que fizemos por você, te criamos, te demos. Sua voz sumiu num soluço carregado de culpa. Então, a voz do meu pai interrompeu ao fundo, fria e cortante como gelo. Pare de fingir que tem princípios, Siena. Eu sei como é o seu tipo de trabalho corporativo. Simplesmente faça. Não decepcione mais esta família. E lá estava, a chantagem emocional, a culpa, a ordem. Eles não estavam pedindo. Estavam ordenando, usando meu próprio senso de dever e minha esperança desesperada e estúpida pela aprovação deles como alavanca. Eles me encurralaram, como sempre faziam. Senti a exaustão familiar me invadir, o puro cansaço de lutar uma batalha que eu jamais conseguiria vencer. Discutir era inútil. Só levaria a mais acusações, mais lágrimas, mais sermões. Então, me rendi. Ok, eu disse, com a voz monótona e mecânica. Vou ver o que posso fazer. O alívio do outro lado da linha era palpável. Ah, obrigada, querida. Sabíamos que podíamos contar com você, disse minha mãe, com as lágrimas milagrosamente escorridas. Desliguei sem me despedir, com a mão tremendo tanto que quase deixei o telefone cair. A tarde linda e tranquila havia sido envenenada. Fiquei ali, olhando para o alimentador de pássaros meio montado, sentindo as frágeis paredes da minha recém-descoberta felicidade ruírem ao meu redor. Frank se aproximou, com uma expressão de compreensão silenciosa. Ele não perguntou sobre o que era a ligação. Apenas colocou a mão firme no meu ombro. Você não deve nada a ninguém, garota, disse ele suavemente. E muito menos à sua própria paz de espírito. Suas palavras romperam a represa. Lágrimas que eu não derramava no dia de ação de graças, lágrimas que eu não derramava há anos, de repente escorreram pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de pura e genuína raiva. Uma raiva lancinante deles e de mim mesma por ter caído nessa mais uma vez. Naquele momento, vi a verdade com uma clareza devastadora. Eles nunca mudariam. Meu pai nunca me respeitaria. Minha mãe nunca me protegeria. Para eles, eu sempre seria uma ferramenta, um meio para um fim, um instrumento a ser usado em benefício de Connor e depois devolvido à caixa. E eu estava tão cansada de ser a ferramenta deles. Algumas semanas depois, meu telefone tocou. Era minha mãe novamente, sua voz transbordando de uma alegria artificial que me irritou. Siena, ótimas notícias. O Connor foi aceito no programa. Estamos muito orgulhosos dele. Ela fez uma pausa, e eu praticamente conseguia ouvir as engrenagens girando em sua cabeça enquanto ela formulava a isca. Seu pai e eu queremos levar todo mundo para jantar no sábado à noite para comemorar, no Penrose Run, no Broadmoor, e queremos agradecer a você também pela ajuda. Você precisa estar lá. O Penrose Run, o restaurante mais chique de Colorado Springs. E aquelas duas palavrinhas, obrigado. Uma parte patética e fraca de mim, uma parte que eu pensava ter enterrado, ressuscitou, uma pequena centelha de esperança. Eu me odiava por isso. Eu sabia que era uma armadilha. Eu sabia que era uma encenação. Mas e se não fosse? E se este fosse o momento em que as coisas finalmente mudariam? Disse a mim mesmo que era a última chance, a última mesmo. Então, contra todo o meu bom senso, concordei. No sábado à noite, fiz algo que raramente faço. Coloquei um vestido preto, simples e elegante.
Me maquiei. Tentei parecer uma filha da qual eles pudessem se orgulhar, só por uma noite. No momento em que entrei no restaurante, percebi que havia cometido um erro. O salão Penrose era opulento, todo em madeira escura, lustres de cristal e vistas panorâmicas das luzes da cidade. E em uma mesa grande e proeminente no centro da sala, estava sentada minha família. Mas não eram só eles. Meu pai tinha convidado 2 dos seus sócios e suas esposas. Um coronel e sua esposa de Fort Carson também estavam lá. Fiquei arrepiado. Não era um jantar em família. Era uma vitrine. Senti um nó de pavor apertar meu estômago ao me sentar. A noite se desenrolou exatamente como eu temia. A conversa foi um fluxo constante e incessante de elogios a Connor, suas conquistas, seu potencial, seu futuro brilhante. Eu era espectadora da coroação do meu irmão. Meu nome foi mencionado apenas uma vez. Foi minha mãe quem o disse, com um aceno casual e indiferente, enquanto falava com a esposa do coronel. Ah, e tivemos muita sorte que a Siena pôde ajudar com parte da papelada da logística. Que ajuda! Ela fez parecer que eu tinha feito algumas tarefas, como se tivesse pegado a roupa deles na lavanderia. Ela reduziu meus esforços, a corda bamba ética e cuidadosa que eu havia percorrido por eles, a uma tarefa administrativa trivial. Naquele momento, vi meu papel com perfeita clareza. Eu não era o convidado de honra. Eu nem era um convidado. Eu era um acessório, uma nota de rodapé na grande peça deles, trazido à tona para provar que eles eram uma família maravilhosa e solidária. Mas o ato final e imperdoável ainda estava por vir. Depois do prato principal, meu pai se levantou, brindando com o copo. A mesa ficou em silêncio. Ele iniciou um grandioso discurso sobre o legado de serviço militar da família Hansa, uma tradição de honra transmitida de geração em geração. Então, enfiou a mão no bolso do paletó e tirou uma pequena caixa de veludo desgastada. O ar em meus pulmões congelou. Eu conhecia aquela caixa. Este era o anel de West Point do meu pai, disse ele, com a voz carregada de emoção. Abriu a caixa, revelando o pesado anel de ouro dentro. Pertence àquele que é mais digno de continuar o legado da nossa família. Parei de respirar. Eu era formada em West Point, a melhor da turma. Por todas as regras da tradição e do mérito, aquele anel deveria ter sido meu. Meu coração batia forte contra as costelas, uma esperança selvagem e estúpida lutando contra o inevitável. Meu pai começou a andar ao redor da mesa. Ele se aproximou de mim. Por um segundo insano, pensei que ele fosse parar, mas ele nem olhou para mim. Ele passou direto por mim, sua sombra pairando sobre mim por um instante, e parou ao lado de Connor. Colocou a caixa de veludo na mão do meu irmão. Use-o com orgulho, filho, disse ele, com a voz embargada pela emoção, um verdadeiro fuzileiro naval. O mundo se estilhaçou por uma fração de segundo. Não havia nada além de um rugido nos meus ouvidos. Então, todos os pedaços quebrados da minha vida, todos os anos de resistência silenciosa, de ser invisível, de engolir a minha dor, se juntaram novamente. Não como um coração, mas como um único e sólido bloco de gelo no meu peito. Os anos de silêncio haviam acabado. Lenta e deliberadamente, levantei-me. Todas as conversas no restaurante pareciam desaparecer. O único som era o bater frenético do meu próprio coração. Eu podia sentir todos os olhares à mesa voltados para mim. Minha voz, quando soou, não era alta. Não era histérica. Era a voz calma, clara e firme de um comandante no campo de batalha, a voz que eu usava para enviar homens para o fogo. Parabéns, Connor, eu disse, olhando para o meu irmão. Então virei a cabeça e encarei meu pai. Você tinha razão, pai, eu disse, minha voz cortando o silêncio. Esse anel pertence àquele que dá continuidade ao legado da família. Sustentei seu olhar atordoado. E hoje finalmente entendi que não faço parte desse legado, e nem quero fazer. Meu olhar percorreu toda a mesa, os rostos chocados da minha mãe, dos convidados, de todos. Obrigada a todos por deixarem isso bem claro.
Este será meu último jantar com vocês. Com isso, coloquei meu guardanapo de pano cuidadosamente sobre a mesa. Se você já teve um momento em que finalmente se defendeu após anos de silêncio, clique em curtir. E se você acredita que falar a sua verdade é o ato máximo de coragem, comente "Eu me defendo" abaixo. Virei as costas para todos. Afastei-me, com a coluna ereta e a cabeça erguida. Não olhei para trás uma única vez, deixando para trás uma mesa de silêncio atordoado e os destroços de uma família que eu não mais reivindicava. Depois de sair da sala Penrose, não fui para casa. A adrenalina do confronto ainda corria por mim, forte demais para o confinamento do meu apartamento. O instinto tomou conta. Dirigi, subindo as estradas sinuosas da montanha Cheyenne, até encontrar um mirante panorâmico. De lá, as luzes de Colorado Springs brilhavam lá embaixo como uma constelação caída. Desliguei o motor e fiquei sentado em silêncio, com o ar frio da noite penetrando na cabine. A raiva incandescente do restaurante começou a esfriar, cristalizando-se em outra coisa, uma clareza fria e cristalina. A guerra emocional havia acabado. Agora, a estratégica começava. Durante toda a minha carreira, lutei por outros nas sombras, pelo meu país, pela minha unidade e até mesmo pela família que me desprezava. Agora, pela primeira vez, eu lutaria por mim mesma. E faria isso na luz. Não se tratava de vingança. A vingança era confusa, emocional. Tratava-se da verdade. Era uma operação tática e exigia um plano. Coloquei a mão no porta-luvas e tirei um pequeno caderno do governo e uma caneta. Sob a luz fraca das luzes do painel, comecei a escrever como planejaria uma missão em território inimigo. Objetivo: libertação. Inimigo: a mentira. Ativos: confidenciais. Riscos: carreira, posição profissional, alienação total. Situação final: verdade. Mapeei cenários potenciais, contingências, escalada de força. Era um território familiar. O caos da minha vida pessoal finalmente se encaixou em uma estrutura que eu conseguia entender e controlar. Eu não era mais a filha destruída. Eu era a comandante da missão. E todo comandante sabe que o primeiro passo é proteger seus aliados. Não dirigi para casa. Fui até a casa do Frank e da Maria. As luzes ainda estavam acesas. Quando Frank abriu a porta, ele olhou para mim e simplesmente se afastou para me deixar entrar. Ele não fez perguntas. Maria estava na cozinha e imediatamente colocou uma chaleira no fogão. Eles me guiaram até a mesa da cozinha, a mesma onde eu havia compartilhado lasanha e risadas, e me deixaram sentar em silêncio até que eu estivesse pronta. Não contei a eles os detalhes confidenciais da minha vida. Não consegui. Mas contei a verdade sobre a minha dor. Contei sobre o jantar, o brinde, o anel. Eles me renegaram esta noite, Frank, eu disse, com a voz baixa, mas firme. Eles me ignoraram e deixaram claro que eu não sou e nunca serei parte da família deles. Eles cruzaram uma linha que não podem desfazer. Frank ouviu, sem tirar os olhos gentis do meu rosto. Ele me deixou extravasar toda a minha dor e humilhação sem uma única interrupção. Quando terminei, ele apenas assentiu lentamente. Levantou-se, despejou água quente sobre um saquinho de chá em uma caneca e o colocou na minha frente. Depois, sentou-se novamente. Então, ele disse, sua voz era o estrondo calmo de um velho guerreiro: "Qual é a missão, soldado?" A validação simples e poderosa daquela pergunta me atingiu com mais força do que qualquer expressão de simpatia. Ele me viu. Ele ouviu o comandante sob a dor. Ele não estava oferecendo conselhos ou pena. Ele estava pedindo suas ordens. Ele estava perguntando como poderia ajudar. Esse foi todo o reforço de que eu precisava. De volta ao meu apartamento, mais tarde naquela noite, a realidade do meu plano começou a se concretizar. Sentei-me no sofá, olhando para a parede em branco, e uma pontada fria de medo perfurou minha determinação. Meu plano era audacioso. Se eu não tomasse cuidado, se calculasse mal, poderia estar violando uma dúzia de protocolos de segurança.
Minha carreira, a única coisa que eu realmente tinha, poderia acabar. Eu poderia ser repreendido, rebaixado e até mesmo demitido. Eu poderia perder tudo. O medo era real, um nó frio no estômago. Assim que a dúvida começou a se instalar, minha mente se fixou em algo, uma lembrança de um vídeo do YouTube que assisti tarde da noite, uma palestra TED de Brené Brown. A voz dela ecoou na minha cabeça, clara como o dia: vulnerabilidade não é ganhar ou perder. É ter a coragem de aparecer e ser visto quando não temos controle sobre o resultado. As palavras me atingiram como um golpe físico, a coragem de aparecer e ser vista. Eu havia passado toda a minha vida adulta sem ser vista, escondida na segurança do segredo, nas sombras. Isso havia protegido minhas missões, mas havia me deixado faminta. Eu tinha que aparecer. Eu tinha que ser visto. Mesmo que eu não pudesse controlar o resultado, minha arma nesta luta não era um rifle. Era a verdade. Mas a verdade dita por mim era apenas uma acusação amarga de uma filha. Para ser eficaz, precisava ser verificada. Precisava ser proferida por uma autoridade tão absoluta, tão incontestável, que não pudesse ser questionada ou descartada. Depois de horas ponderando os riscos e o custo de não fazer nada, tomei a decisão mais ousada da minha vida. Fui até minha mesa e liguei um laptop. Não era meu computador de uso diário. Este era robusto, seguro e conectado a um mundo que minha família desconhecia. Abri um canal de comunicação seguro e percorri uma lista de contatos que nada mais eram do que indicativos de chamada criptografados. Parei em um: Harper, Gen.R., General Harper, meu antigo comandante, o homem que me recrutou pessoalmente para o programa, o homem que me deu o nome de fantasma. Ele sabia do meu valor. Ele sabia a verdade. Meu dedo pairou sobre o botão de chamada, um leve tremor na minha mão. Este era o ponto sem retorno. Apertar este botão era o equivalente a armar uma bomba. Não haveria volta. Respirei lenta e profundamente, enquanto as palavras de Brené Brown ecoavam em minha mente: a coragem de aparecer. Apertei o botão. A ligação foi conectada quase instantaneamente, o silêncio do outro lado carregado de autoridade. General Harper, senhor, eu disse, com a voz clara e firme. Aqui é o Ghost. Preciso da sua ajuda. No dia seguinte, liguei. Solicitei uma reunião familiar de emergência na casa dos meus pais. A justificativa foi breve e profissional. É sobre o meu futuro profissional, disse a minha mãe, sabendo que aquelas palavras seriam intrigantes e alarmantes o suficiente para garantir a presença deles. Cheguei 5 minutos adiantado. Não andei de um lado para o outro. Não me inquietei. Simplesmente sentei-me no sofá familiar da sala, com as costas retas e as mãos repousando calmamente no colo. Eu era um comandante em espera antes de um ataque, com o coração batendo lentamente e com firmeza. Minha mãe andava pela sala, nervosa, ajustando os porta-retratos. Ela sentia que havia algo diferente no meu comportamento, e isso a deixava ansiosa. Meu pai e Connor, no entanto, entraram irradiando uma satisfação presunçosa. Entraram na sala como heróis conquistadores, presumindo que eu tinha vindo implorar por perdão, pedir desculpas pela minha pequena cena no restaurante. Acharam que tinham me ensinado uma lição. O ar na sala estava carregado com a condescendência deles. Era uma sensação sufocante e familiar. Então, do que se trata, Siena? Meu pai começou a perguntar, sentando-se em sua poltrona de sempre, o trono de onde ele fazia seus julgamentos. Você está pronta para se comportar como uma adulta agora? Connor sorriu ironicamente de sua posição junto à lareira, encostado na cornija da lareira como se fosse o dono dela. Ele usava o anel de West Point. Bem na hora, a campainha tocou, um toque agudo e claro que cortou a tensão. Levantei-me. Está esperando alguém? Resmungou meu pai, irritado com a interrupção. Não respondi. Caminhei até a porta da frente, com passos medidos e silenciosos. Girei a maçaneta e a abri. Parado na varanda, estava o general Mark Harper. Ele não estava à paisana. Vestia seu uniforme de gala classe A.
As 4 estrelas prateadas de um general brilhavam em cada ombro. Um arco-íris de fitas, a cruz de serviços distintos, a estrela de prata e os corações púrpuras, estava impecavelmente disposto em seu peito. Ele era, naquele momento, o chefe do Estado-Maior Conjunto, o oficial militar de mais alta patente nos Estados Unidos. Ele era uma força da natureza em forma humana. O efeito foi instantâneo. Foi como se um vácuo tivesse sugado todo o ar, toda a arrogância, para fora da sala. Meu pai, James Hanson, um coronel aposentado, levantou-se de um salto. Não foi uma escolha. Foi um reflexo, décadas de disciplina militar arraigadas em seus ossos. Suas costas ficaram eretas, suas mãos instintivamente se achatando ao lado do corpo. A expressão presunçosa em seu rosto foi substituída por uma de puro choque, boquiaberto. Connor simplesmente encarou, boquiaberto, os olhos grudados nas 4 estrelas nos ombros do general Harper, sua própria bravata evaporando como névoa ao sol. O anel de ouro brilhante em seu dedo de repente pareceu um brinquedo barato. O general Harper não precisava de apresentações, mas mesmo assim as ofereceu. Entrou, sua presença preenchendo a casa inteira. Cumprimentou meu pai e meu irmão com um aceno breve e profissional. Coronel Hanson. Major Hanson. Então ele se virou para mim. O olhar dele mudou. A dureza se suavizou em algo que reconheci imediatamente, respeito profundo e inabalável. Coronel Hanson, disse ele, e sua voz, calma, mas carregada do imenso peso de sua ordem, ecoou no silêncio atordoado. Obrigado pelo convite. A palavra coronel pairou no ar, um estrondo sônico que abalou os próprios alicerces da realidade da minha família. Vi a confusão, a total descrença, passar pelo rosto do meu pai. O general Harper então voltou sua atenção para meu pai. Coronel, começou ele, dirigindo-se a ele como um nobre, mas com uma autoridade que ia além da sua. Estou aqui hoje a título pessoal, a pedido de um dos melhores oficiais que já tive o privilégio de comandar. Ele não revelou segredos de Estado. Não precisava. Falou em termos amplos e poderosos, pintando um quadro mais vívido do que qualquer arquivo confidencial. Ele falou de missões silenciosas em lugares que o noticiário noturno jamais mencionaria. Falou de uma coragem demonstrada no escuro, longe de qualquer campo de parada. Falou de uma lenda viva dentro da comunidade de operações especiais, um agente conhecido apenas por um indicativo de chamada. Falou de Ghost. Por fim, ele voltou a olhar para meu pai, imobilizando-o. Coronel, disse o general Harper, com a voz um pouco mais grave, mas sem perder a força. O legado de um soldado não se mede pela patente que carrega. Se mede pelos sacrifícios que faz. Sua filha se sacrificou mais por este país do que você e eu juntos jamais poderíamos compreender. Esta nação tem com ela uma dívida que jamais poderá ser paga. Com a firmeza de um martelo de juiz, ele terminou. Deu um passo em minha direção, apertou minha mão com firmeza e respeito e disse: "Foi bom ver você, Siena." Ele então deu um último aceno para minha família sem palavras e saiu pela porta. O clique da trava fechando foi o som mais alto que eu já tinha ouvido. Deixou para trás um silêncio mais pesado, mais profundo do que qualquer explosão. Meu pai, James, pareceu desanimar. Afundou-se na poltrona, não com a autoridade de um rei, mas com o peso morto de um homem alquebrado. Seu rosto estava pálido, da cor de papel velho. Em 5 minutos, ele parecia ter envelhecido 20 anos. Minha mãe, Margarete, finalmente cedeu. Soltou um soluço sufocado e desabou no sofá, chorando muito. Mas não eram lágrimas performáticas de chantagem emocional. Eram soluços angustiantes de vergonha e arrependimento. E o Connor? Connor apenas me encarou, com os olhos arregalados de um horror crescente e um estranho e novo tipo de admiração. Fantasma, gaguejou ele, o nome quase um sussurro. Você é o fantasma, a lenda. Fiquei ali, no centro dos destroços. Não senti triunfo, nem satisfação presunçosa, apenas uma calma silenciosa e assustadora. Olhei para o homem que tinha sido meu pai, o homem que me julgou, me dispensou e me apagou.
Pronunciei uma última frase, com a voz perfeitamente equilibrada. Agora, eu disse, vamos conversar de igual para igual, coronel. A explosão daquela tarde na sala de estar dos meus pais não terminou em silêncio absoluto. Deu início a uma tempestade. Nos dias que se seguiram, meu telefone se tornou uma fonte incessante de estilhaços emocionais. Minha mãe ligava constantemente, com a voz embargada por pedidos de desculpas frenéticos e chorosos. Eram mensagens longas e confusas, cheias de frases como eu nunca soube e sinto muito, muito mesmo. Mas pareciam vazias, como as confissões de um estranho. Eram pedidos de desculpas por ter sido pego, não pelo crime em si. Connor enviou uma enxurrada de mensagens de texto, parágrafos longos, uma mistura desajeitada de espanto, admiração e vergonha profunda, profunda. Ele continuou me chamando de lenda, de heroína, como se estivesse experimentando novas palavras para descrever uma irmã que ele nunca conheceu. Foi avassalador e, sinceramente, exaustivo. Mas a única pessoa que eu precisava ouvir, aquela cuja voz mais importava nos destroços, estava em silêncio, meu pai. Por 3 dias, nada. E seu silêncio, mais uma vez, falou por si. Era uma linguagem familiar e dolorosa. Me dizia que, mesmo agora, com a verdade revelada por um general de 4 estrelas, ele ainda não sabia como me encarar. Ele não sabia como lidar com o terreno emocional do seu próprio fracasso como pai. No 4º dia, finalmente ligou. Sua voz do outro lado da linha estava áspera, rouca, como se ele não a usasse há dias. Não houve preâmbulo, nem pedido de desculpas, apenas uma única frase áspera: encontre-me no Garden of the Gods, no estacionamento central. Então ele desligou. Encontrei-o sentado num banco de parque, com vista para as icônicas formações de arenito vermelho, áridas e belas contra o céu azul brilhante do Colorado. Sentei-me ao lado dele, deixando um espaço cuidadoso entre nós. Por um longo tempo, ficamos ali sentados, 2 soldados à paisana, observando os turistas tirarem fotos. Ele não olhou para mim. Mantinha o olhar fixo à frente, o maxilar tenso, os olhos fixos nos picos distantes. Eu estava errado, disse-lhe finalmente, as palavras soando como se estivessem sendo arrancadas de sua garganta. Não há desculpa para isso. Eu fui um pai terrível. E lá estavam elas, as palavras que eu passara a vida inteira desejando ouvir, a validação que eu desejava mais do que qualquer medalha, qualquer promoção. Mas agora que haviam chegado, não traziam o doce alívio que eu sempre imaginei. Não houve uma onda de alegria, nenhum sentimento de vitória, apenas uma tristeza profunda, profunda e dolorosa. Eu havia vencido. Mas o preço da vitória foi a destruição total do herói que eu um dia idolatrei. O homem sentado ao meu lado não era o gigante da minha infância. Era apenas um velho imperfeito e teimoso que havia quebrado a coisa mais importante que lhe fora confiada. Respirei fundo e lentamente, sentindo o ar seco e limpo encher meus pulmões. Eu te entendo, pai, eu disse, com a voz baixa, mas firme. E eu agradeço por você ter dito isso mais do que imagina. Virei-me para olhar seu perfil, forçando-o a sentir o peso do meu olhar. Mas você precisa entender uma coisa. A filha que passou a vida inteira tentando ganhar sua aprovação, ela se foi. Ela morreu naquele restaurante na outra noite. Deixei as palavras pairarem no ar entre nós. Se quisermos ter algum tipo de relacionamento daqui para frente, que comece do zero. Será baseado no respeito, não em expectativas, e será nos meus termos. Foi a coisa mais difícil que já tive que dizer a ele. Não foi uma rejeição, mas uma declaração de independência. Eu estava definindo os novos termos do compromisso. Ele não respondeu, apenas assentiu lentamente, quase imperceptivelmente. Não era uma resolução perfeita, mas era um começo, uma trégua. Meu relacionamento com Connor, no entanto, começou a melhorar de uma maneira completamente diferente. Ele apareceu no meu apartamento uma semana depois, parecendo nervoso e inseguro. Ele não veio com uma enxurrada de desculpas. Veio com um pedido. Me conta, disse ele, com uma sinceridade que eu nunca tinha ouvido antes. Não sobre as missões, eu não tenho autorização, e não é isso que eu quero dizer.
Me conta como foi. Para você. Eu quero entender. Então, pela primeira vez em nossas vidas, conversamos, não como o filho de ouro e a filha esquecida, mas como dois adultos, dois companheiros soldados. Não lhe dei detalhes confidenciais, mas contei sobre a solidão. Contei sobre o peso esmagador dos segredos, a exaustão da vida dupla, a humilhação silenciosa do meu trabalho secreto. Ele ouviu. Ele ouviu de verdade. Admitiu sua própria ignorância, seus ciúmes silenciosos enquanto crescia, a maneira como aceitara cegamente a narrativa do nosso pai, sem questionar. Ele falou sobre a pressão que sentia para ser sempre o filho perfeito, o fuzileiro naval perfeito. O muro que nos separava há 35 anos, construído tijolo por tijolo com favoritismo e incompreensão, começou a ruir. Em seu lugar, começamos a construir uma ponte, frágil no início, mas real, uma conexão forjada não no sangue compartilhado, mas na verdade compartilhada. Foi um tipo diferente de vitória, silenciosa, mas parecia tão importante quanto aquela pela qual lutei na sala de estar dos meus pais. A guerra havia terminado, mas agora vinha o longo e complicado trabalho de avaliar os danos e decidir o que, se é que havia algo, valia a pena reconstruir. Reconstruir uma vida não é como remontar um rifle. Não há manual. É um processo lento e silencioso de escolher o que manter, o que descartar e o que reconstruir. Os 7 anos que se seguiram àquele confronto foram o meu projeto de construção. Hoje, aos 42 anos, meu mundo é muito diferente. Sou a Major-General Sienna Hansen, comandando uma unidade especializada em Fort Bragg, Carolina do Norte. O trabalho é exigente, os riscos são altos, mas a solidão esmagadora se foi. Esta tarde, eu estava caminhando pelos terrenos da base com uma jovem capitã esperta, uma mulher que me lembra um pouco de mim mesma naquela idade, pura garra e ambição disciplinada. Ela estava falando sobre um problema logístico complexo, e eu apenas ouvia, oferecia orientação, via o caminho para ela. Tornei-me a mentora que sempre desejei ter tido. Meu relacionamento com a família encontrou um ritmo novo e tranquilo. Nós nos reconstruímos, mas sobre uma nova base, com limites sólidos e intransponíveis. Os telefonemas desesperados foram substituídos por uma distância respeitosa. Meu pai, surpreendentemente, me liga uma vez por mês. Ele não fala mais sobre sua decepção. Liga para pedir minha opinião sobre eventos mundiais, sobre estratégia militar. É uma inversão completa de papéis, um reconhecimento silencioso de um respeito que ele jamais conseguiria expressar abertamente. O sinal mais revelador da trégua veio no último dia de ação de graças. A lembrança ainda está viva, um instantâneo perfeito do novo mundo que eu havia construído. Desta vez, o jantar foi na minha casa na Carolina do Norte. O ar estava impregnado do aroma do meu próprio peru assado, e a mesa estava repleta de pessoas importantes. Frank e Maria sentaram-se à cabeceira da mesa, os indiscutíveis convidados de honra. Meus pais e Connor também estavam lá. Não havia tensão, nem pisar em ovos, apenas um respeito calmo e silencioso. Quando chegou a hora do brinde, foi meu pai quem se levantou lentamente, segurando a taça de vinho com a mão ligeiramente trêmula. Ele olhou diretamente para mim do outro lado da mesa. Para minha filha, ele começou, com a voz carregada de uma emoção que eu nunca ouvirá dele antes. Major-General Sienna Hansen. Ele respirou fundo, trêmulo. Foi ela quem me ensinou a lição mais importante da minha vida, que honra e coragem não têm a ver com o barulho que você faz, mas com os sacrifícios silenciosos que você suporta. Tenho muito orgulho de você, Sienna. E desta vez, as palavras não doeram. Não pareciam uma transação ou uma performance. Pareciam, depois de todos esses anos, a verdade. Esta manhã foi o ápice de tudo, minha cerimônia de promoção. Antes de sair de casa, fiquei em frente ao espelho de corpo inteiro, com meu uniforme de gala perfeitamente passado. Na mesa ao meu lado, havia 2 estrelas prateadas, esperando para serem pregadas em meus ombros. Enquanto eu olhava para o meu próprio reflexo, minha mente se voltou para a oração da serenidade, as palavras simples que haviam se tornado o mantra silencioso da minha nova vida.
Deus, concede-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar. Pensei no passado, os anos em que me senti invisível, as palavras dolorosas, o pai que eu queria, mas nunca tive. Eu não conseguia mudar nada disso. E finalmente parei de tentar. Eu tinha aceitado a coragem de mudar as coisas que posso. Pensei naquela noite no restaurante, no telefonema para o General Harper, na conversa difícil naquele banco do parque. Pensei na escolha de construir uma nova família com Frank e Maria, de reconstruir um novo relacionamento com meu irmão, de definir um novo futuro para mim. Eu havia encontrado a coragem e a sabedoria para saber a diferença. Percebi que esse era o verdadeiro significado da paz. Não se tratava de esquecer o passado. Tratava-se de aceitá-lo, aprender com ele e, então, me recusar a deixar que ele definisse a pessoa em que eu estava me tornando. Não era apenas um clichê numa caneca de café. Era o mapa de toda a minha jornada. A cerimônia foi realizada em um grande auditório na base, repleto de soldados uniformizados, colegas e amigos. Na frente, na primeira fila, estava o meu mundo, minha família escolhida, Frank e Maria, radiantes de orgulho. E ao lado deles, minha família biológica, íntegra e curada de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. O General Harper, agora aposentado, mas ainda irradiando uma aura de comando, concordou em presidir a cerimônia. Ele fez um discurso curto e contundente e então caminhou em minha direção, segurando as 2 estrelas prateadas. Ao prender a primeira no meu ombro direito, ele se inclinou para perto de mim. O mundo inteiro vê você agora, fantasma, ele sussurrou, sua voz apenas para meus ouvidos. Ele fixou a 2ª estrela, e eu me impertijei, sentindo o peso delas como algo merecido e justo. Os aplausos no auditório foram um rugido ensurdecedor. Mas eu não estava olhando para a multidão. Meus olhos estavam fixos na primeira fila. Vi o orgulho nos olhos do meu pai, claro e inequívoco. Vi as lágrimas felizes e silenciosas escorrendo pelo rosto da minha mãe. Vi o sorriso largo e genuíno de Connor, um olhar de pura alegria pela irmã mais velha. E vi Frank, que simplesmente olhou para mim e assentiu lentamente, com orgulho, a saudação silenciosa de um soldado. Era isso. Era tudo. Naquele momento perfeito, os títulos não importavam. Eu não era Ghost, o guerreiro secreto. Eu não era o Major-General Hansa, o comandante. Eu era apenas Sienna, vista, amada e, finalmente, completamente livre. Essa jornada de me sentir um fantasma invisível para uma mulher finalmente vista foi a missão mais importante da minha vida. Ela me ensinou que nosso valor não é determinado pela família em que nascemos, mas pelos limites que temos a força para defender e pela nova família que temos a coragem de construir. Minha história encontrou paz, e espero sinceramente que ela traga um pouco de paz para a sua. Se esta história ressoou com você, eu ficaria muito grato se você clicasse em curtir. E para mais histórias sobre como transformar dor em poder, inscreva-se no canal. Nos comentários de hoje, se você acredita que todos merecem encontrar a própria paz, escreva apenas uma palavra: liberdade. Obrigado por ouvir.